a denunciação da lide, na verdade são dois, né? A denunciação da lide e o chamamento ao processo. São dois temas que diferentes, mas que dá para trabalhar em conjunto, né? Lembrando sempre que se houver dúvidas, fiquem à vontade, façam as perguntas. Nosso tem lá no fórum de vocês as questões do Forms para responder depois e fazer lá as questões que eu deixei para vocês, fazer o resumo, beleza? Bom, começando pela denunciação da lide, né? O que é uma denunciação da lide? Então, resolvi optei em apresentar um conceito para nós, de imediato. O que é uma denunciação da lide? É uma ação condenatória, incidente, que permite ao juiz cumulativamente julgar procedente ou improcedente o pedido, estabelecer responsabilidade do terceiro para com o denunciante. Então, o que é isso aqui, né? Vamos entender esse conceito, que ele tem uma série de informações para nós aqui nesse conceito. Então, ele fala que a primeira coisa que é uma ação condenatória, né? Quando fala para nós que é uma ação condenatória, ele já nos traz uma mensagem. Qual é a mensagem? O pedido é um pedido condenatório. Então, tem que ser que lá faça o exposto, pede a Vossa Excelência que condene o réu. Então, ele é uma ação incidente, uma ação condenatória incidente. Ou seja, eu tenho uma ação entre o autor e o réu, né, e o juiz, e no meio dessa relação jurídica aqui, que vai desde a petição inicial até a sentença, nesse intervalo aqui, nesse meio todo aqui, eu vou ter uma ação incidente, ou seja, ela vai entrar no meio desse processo. Então, eu tinha aqui uma ação e eu vou ter uma segunda ação incidental, ok? Então, seriam duas ações em uma só. Duas ações dentro de um único processo. Para quê? Para que o juiz, de forma cumulada, na hora que ele for julgar a sentença favorável ou desfavorável, ele estabeleça as relações. Então, a gente costuma fazer o seguinte, dizer que autor contra o réu, e aí eu posso ter uma denunciação do réu contra uma terceira pessoa. Vou colocar um 13 aqui, contra uma terceira pessoa. Então, é uma ação condenatória, incidente onde o juiz cumulativamente julgar procedente ou improcedente do pedido. Então, ele vai dizer se o autor tem razão ou se o réu é quem tem razão, ou ainda se o terceiro é quem tem razão. Então, ele vai fazer isso de forma o quê? Vai dizer procedente, estabelecendo a responsabilidade de todos dentro daquele processo. Talvez ainda não tenha ficado tão claro, porque a gente não viu ainda hipóteses de quando é que ela pode acontecer. Mas, para estudar também, anota assim, a denunciação da lide é um tipo de ação regressiva. A denunciação da lide é um tipo de ação regressiva. Esse conceito é do professor Hernani Fidelis, né? Gosto bastante desse autor também. Bom, tentando desmistificar um pouco mais, trouxe para vocês aqui um exemplo para tentar clarificar o problema. Imagine uma situação aí corriqueira do dia a dia, em que nós temos aí uma pessoa tentando vender um carro. É algo normal que acontece aí todo dia, né? Dezenas, centenas, até milhares de vendas de veículos, né? Como de todos os bens, mas aqui eu peguei o exemplo do veículo. Então, ele resolveu vender esse veículo para essa outra pessoa. Então, ele passou o veículo para ela, entregou documentação, fez tudo teoricamente correto. A pessoa ficou com esse veículo por um tempo, mas ele resolveu vender o veículo para uma outra pessoa. E ficou com esse carro, usou, utilizou, andava com o carro, viajava, e ela vendeu para mais uma pessoa. Uma transações aí que são transações normais que existem no nosso cotidiano. Acontece que o que está com o veículo por último aqui, ele é surpreendido, né, surpreendido com uma
apreensão desse veículo, né? Por algum motivo, num processo judicial, esse veículo foi apreendido. Então, digamos lá que tenha sido um veículo que era um veículo roubado, era um veículo que a gente pode chamar de veículo clonado. Então, de algum modo, a pessoa que estava com esse carro aqui, ela não roubou, ela comprou o carro, mas era um carro roubado e ela perdeu esse carro. Bom, acho que todo mundo concorda comigo que essa pessoa aqui, ela teve um prejuízo, ela ficou sem o veículo, ela não vai ter mais o bem. Ela havia pago. Então, qual a expectativa que se tem? É que ela vai tentar receber de quem ela comprou. Falou, ó, você me vendeu um veículo roubado. A pessoa pode até dizer, não, não fui eu que fiz isso, pode reclamar, chorar, espernear, mas pela nossa legislação, quem causa prejuízo ao outro, então é obrigado a indenizar. Então, teoricamente, ele teria que devolver o dinheiro para o antigo comprador. Pois bem, ele devolvendo esse dinheiro, é óbvio que ele não vai querer ficar no prejuízo. Ele vai tentar buscar de quem vendeu o carro para ele, tentar entender, ó, você me vendeu um carro roubado, eu vendi para o outro, deu maior problema, tive prejuízo, eu quero meu dinheiro de volta. O esse cidadão vai alegar, não, não fui eu, o veículo, quando eu te comprei, quando eu te vendi, o veículo estava bom, né, alguma coisa aconteceu depois, mas, enfim, ele vai ter que devolver o dinheiro. Óbvio que ele não vai querer ficar no prejuízo, ele vai querer buscar esse prejuízo de quem vendeu o carro para ele, né? Eu sempre trago esse exemplo porque é um exemplo real. Isso que eu tive um cliente, né, que sofreu esse problema. Ele era essa pessoa aqui do meio da cadeia, né, ele foi demandado porque ele teria vendido um veículo que era roubado. Só que ele não foi ele que adulterou o veículo, não foi ele que fez nenhum ilícito com o veículo. Então ele teve que demandar quem vendeu para ele para poder buscar um ressarcimento, buscar o dano, né? Então, isso é um tipo de ação que a gente chama de ação regressiva. Então, eu deixei ali em cima a cadeia para vocês se lembrarem quem vendeu para quem, como eu não dei nome para os bonequinhos, né? Deixei ali a cadeia para tentar entender. Então, como é que isso funciona dentro de um processo? Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Esse cidadão aqui perdeu o carro dentro de um processo judicial, né? No caso, eu coloquei um carro roubado, mas não importa qual seja o motivo, né? Se ele perdeu o carro que ele havia comprado legitimamente, ele vai ter que buscar, ele tem direito a buscar uma reparação de dano. Eu quero meu dinheiro de volta. Então, olha o que acontece. O autor processa o réu e o réu poderá, agora sim, ó, denunciar a lide essa outra pessoa aqui, né? Denunciar ali. Então, ele vai trazer isso para dentro de um único processo. Lembra qual é o conceito? É uma ação incidental. Incide na relação, ocorre em cima, sobre a relação do autor e réu. São demandas cumuladas para que o juiz possa dar a responsabilidade. Então, numa única sentença, ele vai dizer: olha só, réu, você vai ter que devolver o dinheiro do carro para a pessoa que perdeu o carro, para a polícia, na justiça. Mas você tem direito a ser ressarcido do dinheiro que você pagou para outra pessoa quando você também comprou o carro dela, porque ficou provado que não foi você que roubou, que adulterou a documentação. Veja, no mesmo processo, esse cidadão aqui ele poderia também ter denunciado a lide de quem ele comprou o carro, para poder o quê? Numa única ação, vejam só, nós vamos resolver 3 problemas. Um problema do autor contra o réu, o segundo problema do réu contra o primeiro denunciado, e o terceiro problema do denunciado 1 contra o denunciado 2, né? Então, são os terceiros que participaram dessa relação original. Então, é desta forma que funciona a denunciação da lide. Então, ela se justifica pela economia processual, que você consegue, num único processo, resolver ali até
3 questões, até 3 problemas de uma única vez. Até aqui tranquilo? Posso continuar? Bom, agora, quais são as hipóteses, né? Exatamente quando é que pode ser feito a denunciação da lide? Então, ela funciona como eu acabei de explicar, mas ela só pode ser exercida em algumas hipóteses. As intervenções de terceiros, todas elas estão previstas em lei, o procedimento da intervenção está descrito na lei, então eu só posso fazer denunciação, desculpa, eu só posso realizar as intervenções de terceiro nos exatos limites da lei. Ok? Então, a lei me trouxe 2 hipóteses. A primeira hipótese é essa do artigo 125. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Aqui eu já faço uma observação para vocês. Ó. A assistência, ela poderia ser assistência para o autor e para o réu. Quem pode denunciar a lide? O autor e o réu. Nós vamos ver que a denunciação da lide é muito mais simples quando é feita pelo réu. Pelo autor, ela é mais complicada até de explicar, mas ela pode ser feita ou pelo autor ou pelo réu. Tá? Então, vamos ver lá. É admissível a denunciação da lide ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer o direito de evicção lhe resultam. Bem complicado isso aí, né? Vamos tentar traduzir isso novamente com um exemplo. Então, está lá a nossa cadeia. Então, vejam, esse cara aqui foi aquele que perdeu o processo. Ok, perdeu o carro. Então ele faz o quê? Ele entra com uma ação contra o réu. Perfeito? Mas olha só, o réu aqui no caso poderá denunciar o alienante imediato, ou seja, quem vendeu o carro para ele. Então ele vai poder fazer o quê? Efetuar a denunciação ali. Perceberam? Então, na primeira hipótese, ela explica que apenas quem vendeu o bem, digamos aí, para o réu, é que poderia ser denunciado a lide. Para que ele é denunciado a lide? Para que o juiz diga a responsabilidade de cada um deles. Responsabilidade do réu e a responsabilidade do denunciado. Como eu havia dito, a gente pode resolver mais de uma situação dentro de um mesmo processo. Perfeito até aqui? Pois bem, quem que pode ser denunciado? O Professor. alienante imediato. Oi, No caso, alguém quer esse, falar? sim. No caso, esse alienante imediato não, que não comparecer, ele for chamado, né? Porque, no caso, ele que tinha vendido o carro para o réu que fez a denúncia, né? E ele não quiser comparecer, não aparecer. Não tem problema nenhum. Né? Veja, vamos explicar assim. Lá no conceito, o que era uma ação, uma denunciação da lide? Ela era uma ação condenatória. Então, o que acontece? Eu tenho uma ação do autor contra o réu e eu tenho uma ação do réu contra o denunciado. Então, eu tenho 2 processos, processo 1 e processo 2. Ora, se eu tenho 2 processos, esse cara foi citado, mas esse denunciado ele também terá que ser citado. Então, uma vez que o terceiro foi citado no processo, se ele não contestar, se ele não se manifestar, se ele não comparecer, como foi sua pergunta, ele será considerado revel e o processo será julgado sem a participação dele dentro desse processo. Ok? Então, se ele não participar, a intervenção de terceiros na modalidade de denunciação é uma intervenção provocada, ela é obrigatória. Ou seja, se o réu, se o denunciado não quiser participar, ele vai ter o ônus da revelia, como se ele fosse réu normal de qualquer processo. Respondi? Respondeu. Obrigada. Tá? Então,
pode acontecer? Pode, inclusive, no caso concreto do processo que eu relatei a vocês, naquele primeiro exemplo, o meu cliente, inclusive, foi revel. Ele só veio procurar a gente bem depois, né, que já tinha saído a sentença. Não podemos fazer nada por ele, porque ele havia sido condenado, mesmo sem participar do processo. Ele foi uma série de erros, a citação, na verdade, foi errada, a citação foi contra o pai dele, nós entramos com recursos, brigamos para lá e para cá, mas em última instância ficou decidido que ele teve que pagar, porque ele foi revel no processo. É um pouco mais complicado, não vou entrar nesses detalhes agora com vocês, mas respondendo a pergunta, se o réu denunciado ou litisdenunciado, como a gente fala, não participa, ele será julgado à revelia e poderá, inclusive, ser condenado. Ok? Então, até aqui tranquilo, né? Vimos aí que eu posso denunciar a lide o alienante imediato, mas ainda tenho esse palavrão aqui, né, que aparece aqui para complicar a nossa vida, mas vamos desmistificar isso aí também. Então, restou para nós ainda entender o que é a evicção. A evicção é um conceito lá do direito civil, está lá no Código Civil, no artigo 447 ou 457. Então, são 10 ali artigos, 11 na verdade, artigos que disciplinam a evicção. Né? E eu trouxe um conceito aqui também do professor Hernani. O que é evicção? Ocorre a evicção, né, se dá sempre que o adquirente, nos contratos onerosos, perde a coisa total ou parcialmente de uma sentença. Então, quem que é o adquirente? Esse cara aqui é o adquirente. Ele adquiriu desse daqui. Esse aqui também é adquirente, porque ele adquiriu desse aqui e assim vai sucessivamente. Então, eu posso denunciar a lide sempre que o adquirente, esse cara comprou o carro num contrato, todos eles compraram o carro num contrato oneroso, né? Mas esse que foi demandado, foi cobrado em uma ação e o carro foi perdido por força de uma sentença judicial. Então não é qualquer tipo de perda de bem, só é cabível nos contratos onerosos, ok? Então aqui delimitou para nós. Então, para que haja a denunciação da lide, nós temos duas condições, digamos assim. A primeira é que tenha ocorrido a evicção, que é a perda de um bem por força de uma sentença judicial, e a segunda condição, que eu só posso denunciar a lide o alienante, aquele que vendeu a coisa, né, para alguém, para uma pessoa. Claro, até aqui é a primeira hipótese, então é bem tranquilo, é quando as pessoas estão obrigadas ali a fazer a venda perdem um bem por conta de uma sentença judicial de uma venda que realizaram no passado. De todas as intervenções de terceiro, a mais utilizada certamente é a denunciação da lide. Não por essa hipótese, mas ela é mais utilizada por essa segunda hipótese que nós vamos entrar agora. Né? O que é a segunda hipótese? É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. 2. Né? Quem pode ser denunciado a lide? Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Então aqui eu trago, não é propaganda nem nada, mas eu trago aqui seguradoras. Então isso aqui é bem comum acontecer em relação à seguradora. Então, muitas vezes não, quando a pessoa bate o carro, colide o veículo, a gente sabe que para acionar o seguro tem que ter a tal da franquia. Embora não exista franquia contra terceiros, ainda existe a hipótese do seguro não querer pagar. Ainda existe a hipótese do seguro se recusar administrativamente a efetuar o pagamento, porque houve lá o descumprimento do contrato, por exemplo, entregou um carro a uma pessoa não habilitada. Essa pessoa bateu o carro. Então, a seguradora, ela tenta de toda forma não pagar. Não sei se alguém trabalha com seguro, se já teve oportunidade, mas as seguradoras, elas têm inclusive, né, acho que a gente pode chamar assim, os seus investigadores, que são as pessoas que
vão avaliar se realmente aconteceu daquela forma que a pessoa está dizendo. Quando a gente faz um seguro, acho que todos sabem, se não sabe, aprende agora, que você tem que esclarecer algumas coisas, por exemplo, quem usa mais o carro, quantas pessoas moram na casa, se o carro tem garagem durante o dia, durante a noite. Isso tudo é importante e influencia no valor do seguro. Porque se você deixa o carro na rua 24 horas por dia, o carro está mais exposto. Se você deixa o carro na sua garagem em casa, reduz o risco. Então, por conta disso, a seguradora tem um contrato bastante detalhado. E, às vezes, muitas vezes, ela está certa, protegendo os interesses dela, ela se recusa a pagar determinadas despesas. Então, na prática, o que acontece? O autor não teve o seu carro indenizado, ele vem, entra com uma ação contra o réu fala, olha, tudo bem, né, houve um acidente sim, né, há um problema a ser resolvido, mas acontece que eu tenho uma seguradora e minha seguradora está se recusando a pagar, recusando a efetuar o pagamento. Ele pode fazer o quê? Denunciar a lide à seguradora, para que na sentença o juiz diga se o réu é ou não o causador do acidente. Se ele disser que o réu é o causador do acidente, ele já vai dizer também qual é a responsabilidade da seguradora. Agora, o juiz vai julgar primeiro a ação. Se por acaso na ação ficar resolvido então que o réu é o causador do acidente, aí o juiz vai julgar a denunciação da lide, né? A gente fala assim, um depois do outro, mas é numa sentença só, ele dá a responsabilidade de um e, no mesmo documento já dá a responsabilidade do outro. Por quê? É para resolver cumulativamente, resolver de uma vez só. Agora, o que é interessante, se por acaso ficar provado que o réu não teve culpa no acidente, então se ficar caracterizado que o réu não teve culpa, então aí o autor perdeu o processo. Se o autor perdeu o processo, o juiz não vai nem precisar julgar a denunciação da lide. Por quê? Parou aqui mesmo o problema. Esse cara não foi responsável. Ora, se ele não foi o responsável, o outro também não foi responsável. A gente não pode deixar de considerar que, e de repente, esse cara aqui, ó, que foi quem teve lá, quem fez a falsificação do carro. De repente, a polícia levou o carro, mas porque o último cara é que fez a tramóia, adulterou o veículo. Não foi a cadeia anterior que fez o dano, ok? Então, ao sentenciar, o juiz vai verificar se realmente o autor tem razão. Aí, se o autor tem razão, é que se busca a responsabilidade da outra pessoa. Beleza? Então, aqui a gente está vendo situação em que eu posso ter um contrato, mas o cabimento disso aqui é quase infinito. Por exemplo, nós estamos atuando num processo, na verdade não sou eu, minha esposa é que está cuidando desse processo, em que uma construtora contratou uma empresa para fazer a limpeza, aquela limpeza que a gente chama de limpeza pesada para a entrega da obra. Acontece que durante a limpeza, um dos funcionários sofreu um acidente, ou um quase acidente no trabalho. Então ele estava de pendurado nesses andaimes, né, lá no 15º andar, e imagina a cena, soltaram as cordas do andaime, soltaram as cordas, na verdade cortaram as cordas. Esse funcionário, né, por sorte, quando começou a cair, ele pulou para dentro de uma das sacadas do prédio, não aconteceu nada com ele, mas ele pode ter despencado aí de uma altura imensa. É claro que ele entrou com uma ação, né, procurando a sua reparação contra a empresa que ele contra o prédio, né, contra o condomínio que foi os responsáveis por cortar a corda. Aí o que acontece? Então ele entrou com uma ação contra o condomínio e o condomínio
denunciou a lead à empreiteira, o terceiro que contratou esse cara para fazer o serviço. O condomínio falou: olha, eu não tenho culpa nenhuma no acidente. Você não era meu funcionário. Você era funcionário da empreiteira. Então, para que a gente promove isso aqui? Se por acaso o condomínio tiver que pagar a conta pelo corte da corda, vai ter que discutir, né, quem é que foi lá da empresa que cometeu o erro, fazendo com que esse rapaz aqui sofresse todo o dano. Então, são inúmeras as aplicações, né? Tem outra que me ocorre agora, o funcionário público. Talvez vocês não saibam, né, mas a maioria dos veículos do poder público não tem seguro. Não tem seguro. Então, esses caminhões que andam aí das secretarias do município de Maringá, falo com segurança, da Secretaria de Educação de Maringá com segurança, eu falo porque eu fui o diretor administrativo, não tinha seguro. Só que qual era o risco? O servidor, né, o funcionário público que está guiando o veículo, aquele carro pode vir a sofrer um acidente, né, a pessoa pode bater o carro, por óbvio. Se isso vier a acontecer, quem sofreu o dano pode processar o servidor ou o município. Ele pode processar os dois, ou ele pode processar só cada um deles separadamente. Qual que seria o mais fácil? O mais fácil é processar o município. O município tem a responsabilidade objetiva, que a gente fala, né, pelos danos. O município, por menor que seja, sempre vai ter um patrimônio. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa opta em processar o município e o município poderá denunciar a lead o servidor, poderá denunciar a lead o funcionário público para que, se o município tiver que pagar o conserto do veículo, o servidor também será responsabilizado ou não, né? Tem que verificar a condição em que aconteceu o acidente, será responsabilizado ou não pelo dano. Tá? Essa questão do funcionário público, eu tenho 3 teorias, um pouco mais complicadas, uns aceitam, outros não aceitam, mas em regra geral, né, a tendência do STJ hoje é aceitar a denunciação da lide do servidor público analisando o caso concreto. Não é algo automático, mas ele permite que o servidor venha a ser denunciado no processo para que ele possa participar, para que ele possa ser de imediato decidido se ele é ou não é responsável, o quanto que ele tem de responsabilidade dentro desses processos, ok? Acho que as hipóteses são essas, são bastante simples, né? Lembrando então que são duas: perda do bem pela evicção, ou aquele que é obrigado pela lei ou pelo contrato a fazer o ressarcimento dos danos. Beleza? Tranquilo? Isso me faz lembrar aqui aquele exemplozinho do acidente que a gente colocou um tempo atrás, que tinha o motorista e o proprietário. Então, se por acaso foi processado só o proprietário do veículo, o proprietário do veículo tem direito a processar o motorista para que o motorista faça o ressarcimento do veículo, que afinal de contas ele foi a pessoa que estava com o veículo no momento do acidente e não o proprietário. Ok? Bom, as hipóteses são essas, a gente vai avançar aqui mais nas explicações. Pois bem, a lei estabelece o seguinte: não é possível denunciação per saltum. O que é o per saltum? É por salto, por pulo, né? Aqui, ó, os nossos 4 guerreiros. Isso aqui não é possível. Se esse cidadão aqui é o autor e esse é o réu, ele tem que denunciar o alienante imediato. Ele não pode buscar a responsabilidade do outro. Por quê? Se esse cara quiser, ele poderá denunciar a lide. Né? Foi o que a gente explicou agora há pouquinho. Então, não tem o tal da denunciação per saltum. Isso hoje a legislação ela é clara, né? No código anterior isso não era tão claro, era motivo de muita briga, muita discussão, mas hoje está resolvido. Hoje não pode. Hoje você só pode denunciar a lide aquela pessoa que está ali
logo próximo a você, aquele que foi o responsável pelo dano. Outra coisa, a denunciação da lide, ela tem prazos. Quais são os prazos? Se o réu quiser fazer a denunciação da lide, ele deverá fazer a denunciação junto, né, no momento em que ele apresenta a contestação. O que é importante lembrar, se por acaso ele perder esse prazo, se por acaso ele não apresentar na contestação, ele perde direito a ser ressarcido do seu dano? Não, ele não perde direito, só que ele terá que propor uma ação autônoma. Então teria daí uma ação do autor contra o réu, e aí teria uma outra ação separada do réu contra o terceiro. Tá? Qual era a diferença? É que eu teria na denunciação da lide a ação do autor contra o réu, e no mesmo processo eu teria ali contra o terceiro. Então aqui é um processo, e aqui seria uma ação, aqui seriam duas ações. Ok? Então, se por acaso o réu perdeu a chance, se o réu não apresentou a denunciação da lide na contestação, nada impede que ele proponha uma ação separada para poder separadamente buscar reparação do seu dano. Certo? O autor não mencionou isso, mas se eu tenho duas ações, eu ainda vou poder analisar se há conexão. Aí eu vou aproximar as duas ações, né? A conexão, ela reúne os processos, mas não transforma em um processo só. Eu vou reunir esses processos aqui perante um único juiz, para que eu não tenha sentenças contraditórias, e o juiz vai poder analisar. Mas a diferença é que na denunciação da lide eu tenho uma única ação, e se eu fizer ação, serão em ações autônomas, eu terei duas ou mais ações, certo? Então, como eu havia dito no começo da aula, a denunciação ela é provocada, pode ser provocada pelo réu. Qual é o prazo para o réu? Na contestação. Mas ela também pode ser apresentada pelo autor na petição inicial. Hipótese mais rara, mais complicada, porque o normal seria o autor fazer o quê? Entrar com ação direto contra as duas pessoas que lhe causaram o dano, e não fazer pela denunciação da lide. Quando que caberia uma denunciação da lide contra o autor? Caberia na hipótese que eu trago, o exemplo que eu trago seria o seguinte, para tentar ilustrar para vocês. Então imagina lá, um prédio. A pessoa vai lá e compra um apartamento nesse prédio, né? Fez a compra desse apartamento. Então ele foi lá e comprou, e o que aconteceu? Esse apartamento, ele apresentou dano estrutural, é um dano sério, um dano grave, que pode inclusive botar o prédio a cair, né? O prédio pode ruir por conta daquele dano severo. Então, o que ele pode fazer? O autor pode entrar com uma ação contra o réu, contra quem vendeu para ele o apartamento, mas ele também pode denunciar a lide a construtora, que foi quem fez o prédio, porque a construtora é responsável pela obra, por dano estrutural, por até 20 anos, salvo engano, né? Se não mudou a legislação, aí eu não me atualizei, mas por 20 anos a construtora fica vinculada àquele apartamento, àquele prédio. Por que ele faz isso? Ele faz isso para a hipótese do réu não poder arcar com o prejuízo de que a construtora o faça. Então, dá a impressão de que ele está promovendo a ação contra duas pessoas, contra o autor e contra a construtora, com o denunciado. Mas não é verdade, porque, lembra, o juiz tem que analisar primeiro a ação contra o réu, se caracterizada a responsabilidade desse, então é que ele vai analisar a denunciação da lide. Então, o autor está tentando primeiro receber dele, para depois, se não tiver como, buscar a reparação desse daqui. Lembra que eu falei no começo da aula?
A denunciação da lide é uma ação regressiva, ela busca direito de regresso, busca direitos lá no passado. Como eu falei, isso aqui é muito raro, mas qual é o momento de apresentar a ação? É na petição inicial. Se por acaso não apresentar, tem algum problema? Problema algum. O autor briga com quem vendeu para ele, ou ele, após o final do processo, ou até durante o processo também, ele pode entrar com uma ação contra a construtora, contra o denunciante. Qual é a diferença? Eu vou ter uma ação, eu vou ter duas ações para que as pessoas possam responder. Ora, não é um apartamento só? Se é um apartamento só, é um objeto só, isso aqui pode dar uma conexão, ok? Então, não é tão complicado, é só lembrar cada um dos institutos separadamente que vai dar tudo certo. Resumindo, né, qual era a ideia que eu queria passar nos últimos momentos? A denunciação da lide, ela é uma ação autônoma. Ela pode ser uma ação incidental para facilitar a vida das partes, por conta da economia processual. Beleza? Então, isso aqui é para tranquilizar. Se o réu perdeu o prazo, não tem problema nenhum, ele poderá promover uma ação separada. Isso para vocês é uma coisa óbvia, vocês já estão estudando assim. Quando eu me formei, e até agora no código anterior, a denunciação era obrigatória. Se o réu não fizesse na contestação, ele não poderia mais fazer, ele perdia o direito. Era uma complicação, que depois mudou a jurisprudência dizendo que podia. Aí virou uma complicação danada. Então, acabou, isso foi resolvido hoje, o novo código ele foi direto. Se perdeu o prazo, não precisa ficar brigando, não. Pode propor uma ação separada, pode propor ação autônoma. Ok? Limitação. Às vezes, podem ter outros vendedores desse carro, poderiam ter outras pessoas envolvidas, só que é limitada a 2 denunciações. Então, é o autor contra o réu denuncia um, esse cara denuncia o segundo. E aqui acabou o problema, acabaram as discussões, né? Mas e se houver necessidade de buscar uma terceira, quarto, quinto responsáveis? Não tem problema nenhum. Esse cara aqui pode fazer o quê? Promover uma nova ação contra eles separadamente, né? Sem ter nada a ver com essa outra relação aqui. Lembra lá dos litisconsórcios? Né? O juiz aqui no caso, ele estabelece, a lei traz uma limitação, não pode ter mais do que duas denunciações para evitar o quê? Que fique muito complicado, vai ficar muito difícil o julgamento dessas demandas. Então, eles podem propor as suas ações separadamente, sem nenhum problema. Ok? Tem aqui alguma dúvida, pessoal? Então, essa é a nossa denunciação da lide. Agora, nós precisaríamos falar um pouco do chamamento ao processo, aí mudaria tudo. Antes disso, eu tenho que falar ainda da sentença, né? Eu não falei da sentença, acho que ela está no próximo slide. Deixa eu ver aqui. É para tá. Tá. Então, na verdade, eu já mencionei, né? Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Foi aquilo que eu expliquei, mais uma vez, vamos colocar aqui, autor contra o réu. Então, se achar que esse cara aqui, ó, se o denunciante, né, ele é o denunciante, ele é o cara que denunciou, se ele for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Foi o que eu falei, ele só vai julgar essa parte aqui se for favorável ao autor, né? Porque se o autor não tiver direito, não tem nem por que continuar o julgamento da denunciação da lide. Ok? O colega querendo entrar aqui, achei. Segunda informação. Se o denunciante for o vencedor, a ação denunciação não terá o seu pedido examinado sem prejuízo da condenação de pagamento da sucumbência por denunciado. Então, é aquilo que eu acabei de falar. Se esse cara aqui, né, for o vencedor da ação, se o autor perder o processo, né, ele não vai ter o julgamento da denunciação da lide, mas ainda assim
vai ter que pagar a sucumbência aqui, ó, né? Vai ter que pagar o prejuízo do terceiro que foi trazido para dentro do processo, né? Por que que ele foi trazido para dentro do processo? Porque foi denunciado, e lembrando que a denunciação é uma coisa obrigatória, algo que tem que ser, a pessoa não tem escolha de participar ou não. Se ela for denunciada, ela será citada, ela vai ter que ficar ali no processo, vai ter que se defender. Se ela não se defender, como foi feita a pergunta aí no começo da aula, no meio da aula, se ela não se defender, ela poderá até mesmo vir a ser condenada, o que a gente chama de condenação à revelia, porque ela não quis participar do processo. Ok? Então, isso é o que eu tinha separado para vocês aí sobre denunciação da lide. Se não houver nenhuma pergunta, já vai para o próximo assunto. Beleza? Então, vamos falar um pouco agora do chamamento ao processo. Antes de falar de chamamento, lembrem-se sempre, denunciação da lide é uma ação regressiva proposta dentro do mesmo processo. A gente faz aquele ciclo, voltando ao conceito, para que possa ficar bem afirmado aí o que é esse instituto, ok? Bom, nosso próximo assunto, então, é o chamamento ao processo. Se vocês observarem, eu tomei muito cuidado em não misturar, nem usar a palavra chamar o terceiro para o processo na denunciação, para não confundir a cabeça de vocês, porque chamar ao processo, todo mundo que vem participar do processo tem a impressão que a gente está chamando. Não, para nosso chamamento ao processo, ela é uma figura típica. Quando eu vou dizer, então, alguém foi chamado para o processo, estou falando do instituto processual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, porque as palavras, como dizer por aí, as palavras têm força, e aqui no caso do direito tem mais força ainda, porque são palavras técnicas. Se você usar uma palavra pela outra, vai dar errado. É como se fosse medicamento. Se você misturar um paracetamol com uma dipirona, são coisas diferentes. Pode até atingir o mesmo resultado, mas são coisas diferentes. Bom, o chamamento. O chamamento ao processo, ele também é bem fácil, muito simples. A maior dificuldade dele está nas hipóteses, né? Quem é que pode apresentar o chamamento ao processo? Primeira coisa, só o réu. O réu é a única pessoa que pode apresentar o chamamento ao processo. Então, o autor não pode. A assistência, a gente viu que o assistente, ele era voluntário e poderia ajudar o autor e o réu. A denunciação, ela poderia ser feita pelo autor ou pelo réu. Aqui não. No chamamento, ela só pode ser feita pelo réu. E qual é a função do chamamento? É ampliar o polo passivo do processo. Em outras palavras, eu comecei o processo assim: autor contra o réu, mas o réu vai trazer o chamado, vai trazer uma terceira pessoa para o processo obrigatoriamente. Para quê? Para que, vamos dizer assim, para dividir a responsabilidade. Antes ele era responsável sozinho, agora cada um é no mínimo responsável em 100%. Na verdade, a gente vai aprender mais à frente que a coisa ela tem algumas repercussões. Não vou falar agora para não antecipar e não confundir. Vamos devagar. Então, quem pode apresentar? O réu. Qual é a finalidade? Ampliar o polo passivo do processo. Nas hipóteses, a coisa fica mais clara, eu acredito. Nós temos aí, então, 3 hipóteses. A primeira hipótese é essa daqui. Quando o réu for o fiador, pode chamar o devedor original. Então, eu gosto sempre de falar de fiador, gosto muito de falar da locação, porque é o principal contrato que as pessoas aí têm conhecimento, ouvem falar. Então, na locação, imagina o seguinte: eu tenho lá o locador, eu tenho o locatário. Quem é que mora no imóvel? É o locatário. Quem é que usou o imóvel? Quem é que se aproveitou? Quem usou todo o imóvel foi o locatário. Acontece que se o locatário não sair do imóvel sem pagar a conta, quem teria que pagar seria o fiador.
ok? Isso é uma coisa normal, corriqueira aí no dia a dia. Eu sempre procuro trazer exemplos que aconteçam no dia a dia para facilitar a vida de vocês. Então, pensa comigo. Se quem mora no imóvel é o locatário, é justo que o fiador pague a conta? Justo não é, mas é legal. Está na lei, o cara resolveu ser o fiador. Se o devedor não paga, ele vai pagar. Então, na prática, pessoal, o que o credor, né, o locador, poderia ter feito? Vamos colocar ele como autor. Então, o autor poderia ter processado o locatário mais o fiador. Ele poderia ter feito isso aqui logo no começo do processo. Mas, se ele está querendo receber dinheiro, normalmente, quem tem o capital é o fiador. Então, o que o autor pode optar? O autor pode optar em entrar com ação só contra o fiador. É uma opção dele. Ele teve a opção de entrar com ação apenas contra o fiador. Ele fez isso, foi lá, entrou com ação só contra o fiador. Aí alguns vão perguntar, professor, mas ele não deveria ter processado primeiro o devedor? Deveria. Mas uma coisa que vocês têm que anotar isso no caderno, anota aí. Chama-se renúncia ao benefício de ordem. Renúncia de benefício de ordem. 2 pontos. É quando o fiador, renúncia do benefício de ordem, é quando o fiador, vírgula, em contrato, vírgula, renuncia ao direito de ser demandado depois do devedor. Então, qual é a ordem do negócio? Primeiro o devedor, depois o fiador. Essa é a ordem. Acontece que o fiador pode, pelo contrato, renunciar ao benefício de ordem. Ele deixa de ser o segundo para poder ser o primeiro a ser demandado. Alguns podem perguntar, mas professor, qual seria o fiador que iria renunciar ao benefício de ordem? Adianto a vocês, todos. Normalmente o fiador não sabe que ele tem essa prerrogativa, os contratos são elaborados e não esclarecem ele da forma adequada, porque se dissesse que quando ele renuncia ao benefício de ordem, ele podia ser processado primeiro, ele poderia até não aceitar ser o fiador. Então, normalmente, os contratos preveem essa renúncia. É claro, se o contrato por algum motivo não tiver renúncia, terá que ser processado primeiro o devedor, depois o fiador. Beleza até aqui? Então, voltando lá à minha hipótese. Então, quem é que será denunciado? O fiador, quando for demandado, desculpa, vamos voltar. Quando que eu posso ter? Quando o réu for o fiador, ele pode chamar, então, o devedor principal. Então, vamos lá? Vamos colocar um exemplo aqui para fechar, ó. Autor contra o fiador traz para o processo, chama para o processo também o devedor. Então, olha o que acontece no chamamento ao processo. Se o juiz entender que o fiador tem que pagar o aluguel, na mesma sentença ele já diz também se o devedor tem que reembolsar o fiador, correto? Então, essa aqui é a lógica, ampliar o polo passivo do processo, né? Trazer mais uma pessoa para pagar a dívida. Então, se esse cara aqui pagar R$ 1.000 para o autor, ele paga 1.000, mas ele vai querer cobrar os R$ 1.000 para que ele não fique no prejuízo, porque quem de fato deve é o que a gente chama ali de devedor. Tranquilo até aqui, pessoal? Lembrando que isso só vai acontecer se o fiador renunciou ao benefício de ordem. Se não renunciou,
o locador, o autor não pode processá-lo diretamente, tem que começar pelo devedor. A segunda hipótese é muito semelhante à primeira. A diferença é que, ao invés de trazer o devedor principal, ele pode trazer outros fiadores. Posso ter mais de um fiador no contrato? Posso ter quantos fiadores entender necessário. Então, no caso aqui, ao invés de trazer para o processo um devedor, ele vai lá e traz para o processo outro fiador. É claro que aqui vai mudar um pouco, né? Vai mudar um pouco. Por quê? Ele não vai conseguir receber tudo do fiador anterior. Então, se a dívida fosse ali, digamos, como exemplo, R$ 1.000, se ela fosse R$ 1.000, a gente teria então qual situação? A situação de que cada um pagaria R$ 500. Então ele dividiu a responsabilidade. Nada impede, prestem atenção no que eu vou dizer agora, deles também trazerem para o processo o devedor. Por quê? Se cada um paga os 500, eles vão cobrar isso tudo lá do devedor principal do processo. Ok? Então, segunda hipótese, se só um fiador for demandado, ele pode chamar aos processos os demais fiadores. Certo? Terceira e última hipótese. Então, eu tenho o quê? Se eu tenho num processo que tem... Agora, esqueçam os fiadores. Eu não vou falar mais de fiador. Então, se eu tiver um processo em que eu tenha lá vários devedores e o autor processou apenas um dos devedores, não é justo que esse cara pague a dívida sozinho. Então, o que ele pode fazer? Ele pode chamar ao processo outros devedores que estejam ali dentro da situação, para poder o quê? Para poder fazer todo o pagamento ao autor. Então, se eles devem 1.000, ele pode até pagar lá os 1.000, mas ele vai voltar para receber dos outros colegas, né, um terço, que daria lá, então, 666, que seria a parte que cada um deles teria que pagar, né, 330, e a parte dele, que ele devia realmente, seria também 330, para poder quitar a obrigação. Então, é bem tranquilo o chamamento ao processo. Aí pode trazer outras pessoas que também devem, vamos dizer assim, para o processo, de forma que, como ocorre na denunciação, ó, a sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigir por inteira do devedor principal ou de cada um dos codevedores a sua cota, na proporção que lhes tocar. É o que eu coloquei aqui no slide. Então, ele vai receber de cada um dos outros codevedores a parcela que toca a eles, que são lá 666. Diferente no caso do autor contra o fiador, e o fiador vai cobrar do devedor, né, a proporção de 100%, porque o fiador não deve nada, o fiador garante a dívida. Então, se o devedor não pagou, nada mais justo do que ele pague, mas ele possa ter uma sentença condenatória que dê a ele um título executivo na forma de receber a dívida dos demais, do devedor original. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Basicamente, esse era o material que eu tinha separado para vocês hoje, para a gente poder trabalhar. Ficou claro isso? Alguém tem alguma dúvida? Não se acanhe, pessoal. Pode mandar a pergunta. Se eu souber, eu respondo. Professor, vamos ver aqui. Professor, quando há o chamamento ao processo, o juiz vai analisar de imediato se é pertinente ou somente na sentença. Veja, todas as intervenções, quem pergunta para mim é a Emily, todas as intervenções, Emily, tem que pedir para participar. Todas as intervenções tem que ter um advogado, né? Pedir para participar é uma força de expressão, né? Todas as intervenções tem que ter um advogado. No caso da assistência, tem que pedir para participar. No caso da denunciação,
você vai participar na marra. No caso do chamamento, vai participar na marra. Então, é óbvio que o juiz vai analisar num comecinho se aquilo é pertinente ou não. De repente, está chamando ao processo uma pessoa que é estranha à relação, que não tem qualquer vinculação. Então, no primeiro momento, vai analisar as hipóteses, ver se é devedor, ver se é fiador. Então, o juiz analisa de imediato essa possibilidade da participação. Se aceitou a entrada no processo, a partir do momento que aceitou a entrada no processo, ele vai para a segunda análise, que é a análise se tem ou não tem responsabilidade. Porque às vezes a pessoa pode ser chamada para o processo, pode atuar no processo o tempo todo, mas o juiz verifica que não é o caso, que, por exemplo, não houve a renúncia do benefício de ordem. Não era o caso de ter começado o processo com o fiador. Então, respondendo a pergunta diretamente, Emily, o juiz faz uma dupla análise. Primeiro, se ele aceita a intervenção, o processo prossegue para poder depois, ao final, ser definido se tem ou não tem responsabilidade. Não sei se respondi, se ficou claro. Alguém tem alguma outra pergunta, alguma colocação? Bom, pessoal, se vocês não têm outras dúvidas, libero vocês para irem fazer nosso resumo e fazer nossas questões lá no Forms. Eu não sei se a professora Tatiana comentou com vocês, eu tentei conversar com ela, parece que na quinta-feira vocês vão fazer a apresentação de trabalhos, é isso? Alguém sabe me dizer como é que está isso aí? Alguém já me respondeu aqui no chat, sim, então vai ter a atividade. Eu vou conversar com a professora